Hay un momento silencioso que muchas mujeres conocen, aunque casi nunca saben explicarlo. Es cuando todo parecía ir bien, las conversaciones fluían, la atención existía, la conexión estaba ahí, y aún así, algo comenzó a enfriarse. Não houve pelea, não houve rejeição clara, não houve erro evidente. Apenas uma sensação estranha. Ele já não procura com a mesma intensidade. E é exatamente nesse ponto que a maioria erra. Tenta se aproximar mais, explicar sentimentos, garantir presença, oferecer segurança emocional. Mas Cleópatra nunca fazia isso, porque ela entendia algo que quase ninguém entende. A falta não nasce da ausência física, nasce do deslocamento emocional. Um homem não sente falta de quem está sempre disponível, previsível e emocionalmente organizada ao redor dele. Ele sente falta quando algo dentro dele fica em aberto, quando a história não se fecha, quando a presença da mulher deixa um espaço que a mente dele precisa preencher. Este vídeo não é sobre truques, nem sobre sumir, nem sobre jogos infantis. É sobre estrutura psicológica feminina, sobre como Cleópatra criava ausência mesmo estando presente, como ela saía sem desaparecer, como ela deixava marcas sem se explicar. Se você já tentou fazer alguém sentir sua falta e acabou se sentindo menor por isso, fique, porque o que você vai entender aqui não muda apenas como ele reage a você, muda a posição que você ocupa. Existe uma confusão profunda que destrói o efeito da falta antes mesmo de ela nascer. Muitas mulheres acreditam que um homem sente falta quando perde presença física, quando a mensagem some ou quando a rotina muda. Mas Cleópatra operava em outro nível. Ela sabia que a falta verdadeira não começa no corpo, começa na mente. Um homem só sente falta quando percebe que algo dentro dele ficou em suspensão. Quando a narrativa emocional não se fecha. Quando ele não consegue concluir internamente o que aquela mulher significa. É por isso que algumas mulheres somem e não fazem falta nenhuma, enquanto outras se afastam minimamente e se tornam obsessivas na mente masculina. A diferença não está na ausência, está na posição emocional que foi ocupada antes dela. Se você se deslocou demais, explicou demais, organizou demais, a sua ausência virá alívio. Se você manteve mistério funcional, ritmo próprio e centro emocional intacto, a sua ausência vira ruído interno. Cleópatra jamais criava alívio. Ela criava eco. O primeiro princípio que sustenta todas as estratégias deste vídeo é simples, mas brutal. O homem sente falta quando percebe que você não está mais emocionalmente disponível do mesmo jeito, não quando você desaparece. A maioria das mulheres erra porque, ao sentir uma pequena distância masculina, corre para reduzir esse espaço. Explica, pergunta, ajusta, se adapta. Isso pode parecer maturidade, mas comunica algo perigoso. Eu preciso manter isso funcionando. Cleópatra nunca precisava manter nada funcionando. Ela mantinha a própria estrutura. Quando o homem percebia isso, algo mudava. Não era medo de perder a mulher. Era o desconforto de perceber que o centro da relação não estava mais nele. E esse deslocamento é o que ativa a falta. Um erro comum é acreditar que fazer ele sentir falta exige frieza, indiferença ou jogo. Nada disso. Cleópatra não punia com silêncio, não criava sumiço teatral, não manipulava com distância artificial. O que ela fazia era mais sofisticado. Ela não avançava emocionalmente além do que era sustentado pelo investimento dele. Isso cria um fenômeno psicológico poderoso. O homem começa a sentir que precisa se mover para manter acesso, não porque foi ameaçado, mas porque o fluxo natural parou de ser unilateral. Quando só um lado se move, não há falta, há conforto. E conforto não gera apego,
gera acomodação. Para entender isso com clareza, imagine uma situação comum. Uma mulher conhece um homem, a conexão existe, as conversas são boas, os encontros agradáveis. Aos poucos, ela começa a se antecipar. Responde rápido, se adapta aos horários dele, demonstra interesse constante, organiza emocionalmente o vínculo. O homem não rejeita, ele continua ali. Mas algo muda. A tensão some. A curiosidade diminui. Quando essa mulher percebe o esfriamento, tenta compensar com mais presença. E, sem perceber, sela o próprio desaparecimento emocional. Cleópatra faria o oposto. Ao menor sinal de desequilíbrio, ela não ajustaria para ele. Ela retornaria ao próprio eixo. Não como estratégia consciente, mas como postura natural de quem não se abandona para manter conexão. Aqui nasce o conceito central desta parte. Fazer ele sentir sua falta começa quando você para de se mover em direção a ele emocionalmente. Não é parar de falar, não é sumir, é parar de organizar o vínculo sozinha. É deixar espaços onde antes você preenchia. É permitir que o silêncio exista sem ansiedade. Esse silêncio não é vazio. Ele é cheio de significado. Ele obriga o homem a se mover internamente, a revisar, a imaginar, a sentir. Cleópatra entendia que o apego masculino não nasce da oferta constante, mas da ausência de resolução. Esta primeira parte não ensina uma ação visível. Ela ensina uma mudança de posição. Se você tentar aplicar isso como técnica, vai falhar, porque o que cria a falta não é o comportamento isolado, é a coerência interna. Cleópatra não pensava, vou fazer ele sentir minha falta. Ela pensava, eu não me desloco além do que me é oferecido. E quando isso acontece, o efeito é inevitável. O homem começa a sentir algo estranho. Não é rejeição, não é perda clara. É a sensação incômoda de que algo que estava acessível agora exige movimento, e é aí que a falta começa a se formar. Na próxima parte, você vai entender por que explicar sentimentos cedo demais destrói completamente esse processo e como Cleópatra mantinha conexão sem nunca fechar a narrativa emocional. Essa é uma das estratégias mais mal compreendidas da sedução feminina e uma das mais poderosas quando aplicada com maturidade. Existe um momento crítico em quase toda dinâmica de atração em que a mulher acredita estar fazendo a coisa certa, quando na verdade está encerrando silenciosamente o processo de apego. Esse momento é quando ela decide explicar o que sente. Não por carência explícita, mas por maturidade aparente. Ela acredita que clareza evita jogos, que comunicação evita ruídos, que transparência fortalece o vínculo. Mas Cleópatra compreendia algo que não era intuitivo, nem romântico, nem confortável de aceitar. O apego masculino não cresce com explicação emocional precoce. Ele cresce no espaço entre o que é vivido e o que ainda não foi organizado em palavras. Quando você explica cedo demais, você fecha uma narrativa que ainda precisava permanecer aberta dentro da mente dele. O cérebro masculino cria vínculo quando está em movimento interpretativo, quando ele precisa pensar, revisar, tentar entender o que aquela mulher representa, qual é o lugar dele na dinâmica, o que ainda está em jogo. No momento em que a mulher verbaliza sentimentos, expectativas ou intenções antes do investimento equivalente, esse movimento interno se encerra. Não porque ele deixa de gostar, mas porque deixa de precisar processar. A história passa a ter contornos definidos demais. E tudo que é definido cedo demais perde força de atração. Cleópatra nunca retirava do homem o trabalho emocional. Ela entendia que aquilo que é entregue pronto não gera apego, gera acomodação. Muitas mulheres confundem silêncio estratégico com repressão emocional. Não é disso que se trata.
Cleópatra sentia intensamente. Ela percebia, avaliava, desejava, observava, mas ela não transformava tudo isso em discurso. Porque discurso organiza demais o campo emocional. Quando a mulher diz, eu gosto de você, eu me importo, eu quero algo sério, ela acredita que está criando segurança. Mas o que ela cria, na maioria das vezes, é resolução interna para o homem. Ele passa a saber onde ela está, o que sente, o que espera. E quando tudo isso está claro cedo demais, o processo deixa de exigir presença ativa dele. A falta não nasce onde tudo está explicado, ela nasce onde algo permanece indefinido. Cleópatra não construía conexão por confissão, ela construía por experiência. Ela deixava o homem sentir, interpretar, se perguntar. Em vez de dizer, eu gostei do nosso encontro, ela encerrava o encontro no auge. Em vez de explicar por que se afastava um pouco, ela simplesmente retomava o próprio ritmo. Em vez de alinhar expectativas, ela observava se o comportamento dele naturalmente se alinhava. Isso mantinha o cérebro masculino em constante movimento, não por insegurança, mas por curiosidade emocional. O homem não se sentia ameaçado. Ele se sentia envolvido em algo que ainda estava se formando. Um exemplo comum ajuda a entender esse ponto com clareza. Imagine uma mulher que vive uma conexão intensa com um homem. Conversas longas, risadas, intimidade crescente. Em um momento de proximidade, ela decide ser sincera e verbaliza tudo o que sente. O homem reage bem, não rejeita, mas aos poucos começa a se afastar emocionalmente. A mulher se confunde porque não houve erro visível, mas houve um erro estrutural. Ela retirou do homem a necessidade de continuar investindo emocionalmente para descobrir. Cleópatra, nessa mesma situação, teria feito menos. Ela teria mantido a intensidade nos encontros, mas não teria traduzido isso em palavras. Teria deixado a experiência falar por si, mantendo a narrativa emocional aberta. Outro ponto crucial é entender que explicar sentimentos não cria intimidade verdadeira quando não há base de investimento. Cria apenas assimetria. A mulher se expõe, o homem recebe. E quem recebe não sente falta. Quem constrói, sente. Cleópatra nunca se colocava na posição de quem entrega primeiro aquilo que ainda precisa ser conquistado. Não por medo, mas por precisão emocional. Ela entendia que o apego masculino nasce do esforço interno de construir significado, não do conforto de receber significado pronto. Essa parte não ensina você a se calar artificialmente, nem a fingir indiferença. Ensina algo mais profundo, aprender a tolerar o silêncio interno sem precisar organizá-lo para o outro. Quando você consegue sentir sem explicar, você preserva mistério funcional. Você permite que o homem continue em movimento, e movimento gera falta. Quando você explica, você estaciona o processo. Cleópatra nunca estacionava o desejo. Ela deixava ele caminhar sozinho até sentir a ausência. Na próxima parte, você vai entender como a previsibilidade emocional mata completamente a sensação de falta e por que Cleópatra usava ritmo, não constância, para se tornar inesquecível. Essa é uma das estratégias mais sutis e mais mal aplicadas, e quando compreendida, muda completamente a forma como você é lembrada quando não está presente. Existe um ponto invisível onde muitas mulheres perdem completamente a capacidade de gerar falta, mesmo estando presentes, gentis e emocionalmente disponíveis. Esse ponto se chama previsibilidade emocional. Não é previsibilidade de rotina, nem de horários, nem de mensagens. É previsibilidade de energia. É quando o homem sabe exatamente o que vai encontrar sempre que se aproxima. A mesma reação, a mesma abertura, a mesma entrega, a mesma estabilidade emocional independente do nível de investimento dele.
Cleópatra entendia que nada mata mais rápido o impacto emocional de uma mulher do que a certeza absoluta sobre como ela responde. O cérebro masculino não cria apego em ambientes totalmente estáveis. Ele cria apego quando existe variação controlada, quando há pequenos deslocamentos emocionais que exigem atenção, leitura e ajuste. Não é caos, não é instabilidade, é dinamismo. Quando tudo é previsível, o sistema emocional entra em modo automático. E no modo automático não existe falta, apenas hábito. Cleópatra jamais permitia que sua presença se tornasse um hábito emocional. Mesmo quando estava próxima, ela mantinha algo vivo, não resolvido, em movimento. Um erro comum é confundir constância com maturidade emocional. Muitas mulheres acreditam que estar sempre disponíveis, sempre presentes e sempre emocionalmente estáveis demonstra valor. Mas o efeito psicológico disso é outro. Quando o homem percebe que a mulher estará ali, independentemente do que ele faça, diga ou invista, o envolvimento deixa de exigir esforço interno. Ele não precisa ajustar comportamento, não precisa refletir, não precisa se mover. E quando não há movimento, não há falta. Cleópatra não oferecia constância como ponto de partida. Ela oferecia constância como resposta ao investimento. Essa diferença muda tudo. Para Cleópatra, o ritmo era mais importante do que a ação. Ela não fazia mais nem menos. Ela fazia no tempo certo. Se o homem se aproximava, ela recebia. Se ele desacelerava, ela não corria para compensar. Ela mantinha o próprio ritmo interno. Isso cria um fenômeno poderoso. O homem começa a sentir que precisa acompanhar, não porque está sendo pressionado, mas porque percebe que a mulher não está emocionalmente esperando por ele. A falta nasce exatamente nesse espaço. Não da rejeição, mas da ausência de previsibilidade total. Imagine uma mulher que sempre responde rápido, sempre aceita convites, sempre demonstra interesse no mesmo nível. O homem sabe exatamente o que esperar. Mesmo que ele goste dela, não existe tensão emocional suficiente para gerar falta quando ela não está. Agora imagine outra mulher que também é gentil, presente e interessada, mas que não entrega tudo no mesmo ritmo. Às vezes encerra o encontro no auge. Às vezes demora um pouco mais para responder porque está vivendo a própria vida. Às vezes muda o tom, não por estratégia, mas porque não se molda ao outro. Essa mulher não cria insegurança. Ela cria curiosidade, e curiosidade é a base da falta. Cleópatra dominava isso com elegância absoluta. Ela não precisava variar comportamento de forma artificial. Ela apenas não se anulava para manter conexão. Sua energia não estava sempre disponível no mesmo formato. Isso fazia com que cada encontro tivesse peso, cada ausência tivesse significado, cada retorno fosse sentido. A previsibilidade emocional transforma a presença em fundo. A variação controlada transforma a presença em evento. E só se sente falta do que foi evento, não do que virou paisagem. Outro ponto crucial é entender que previsibilidade emocional muitas vezes nasce da ansiedade feminina de manter tudo bem. A mulher percebe pequenos sinais de distância e tenta neutralizar isso oferecendo mais estabilidade, mais presença, mais garantia. Mas essa tentativa comunica algo perigoso. Eu vou manter isso funcionando sozinha. Cleópatra nunca comunicava isso. Ela não sustentava o vínculo sozinha. Ela permitia que o vínculo respirasse. E quando algo respira, pode se expandir. Quando é apertado demais, morre. Essa parte ensina algo essencial. Fazer ele sentir sua falta não exige retirada brusca, nem mudança de personalidade. Exige apenas que você pare de ser emocionalmente previsível.
Não no sentido de jogar, mas no sentido de não se antecipar, de não oferecer mais do que foi pedido, de não organizar o campo emocional para o outro. Quando você mantém o próprio ritmo, o homem precisa ajustar o dele, e esse ajuste interno é o que cria o vazio, que depois vira falta. Na próxima parte você vai entender como o excesso de disponibilidade silenciosamente comunica desvalor e por que Cleópatra fazia menos, não para provocar, mas para preservar impacto. Essa é uma das estratégias mais contraintuitivas da sedução feminina e uma das mais poderosas quando compreendida no nível certo. Existe uma diferença profunda entre estar presente e estar disponível demais. A maioria das mulheres não percebe quando cruza essa linha, porque o excesso de disponibilidade quase sempre vem de um lugar emocionalmente bonito. Cuidado, interesse, abertura, vontade de construir algo real. O problema é que o cérebro masculino não interpreta disponibilidade da mesma forma que o feminino. Para ele, disponibilidade constante não comunica valor, comunica ausência de limite interno. Cleópatra compreendia isso com precisão cirúrgica. Ela nunca estava inacessível, mas nunca estava totalmente disponível. E é exatamente essa nuance que faz um homem sentir falta quando ela não está. Disponibilidade excessiva não é responder rápido, não é aceitar convites, não é demonstrar interesse. Disponibilidade excessiva é quando a sua vida emocional começa a se organizar ao redor da presença dele, quando seus horários se adaptam com facilidade demais, quando sua atenção está sempre pronta, quando não existe fricção alguma entre o desejo dele e a sua resposta. Nesse cenário, o homem não sente ausência porque nunca precisou conquistar acesso. Ele apenas usufrui. E ninguém sente falta do que nunca exigiu movimento interno. Cleópatra nunca oferecia acesso total. Não por frieza, mas por estrutura. Ela tinha uma vida que continuava existindo independentemente do interesse masculino. Isso criava uma sensação silenciosa no homem. Para estar perto era preciso acompanhar, não porque ela exigia, mas porque ela não parava. Essa diferença é brutal. A mulher disponível demais para. Ela espera, ela ajusta. Cleópatra segue. E quem segue não implora presença. Ela cria um campo onde o outro decide se mover ou não. Um erro comum é acreditar que, se você reduzir a disponibilidade, o homem vai sentir rejeição. Mas o que Cleópatra fazia não era reduzir contato de forma abrupta. Ela simplesmente não se antecipava, não preenchia todos os espaços, não estava sempre pronta. Isso não cria rejeição, cria percepção de valor. O homem começa a perceber que o acesso àquela mulher não é automático, que existe algo ali que não gira ao redor dele. E é exatamente nesse ponto que a falta começa a se formar, porque a mente masculina só sente ausência do que não controla completamente. Imagine duas situações. Em uma, o homem manda mensagem sempre que quer. Sabe que ela vai responder, sabe que ela vai se adaptar, sabe que ela está ali. Ele pode até gostar dela, mas não existe urgência emocional. Na outra, ele sente interesse, mas percebe que ela nem sempre está disponível do mesmo jeito. Não porque ignora, mas porque vive, porque tem ritmo próprio, porque não reorganiza a vida para caber na agenda dele. Essa mulher não cria ansiedade, ela cria respeito. E respeito é um pré-requisito silencioso da falta. Cleópatra dominava isso de forma natural. Ela não dizia, estou ocupada, como estratégia. Ela realmente estava. Não fazia questão de justificar, não explicava demais, não pedia compreensão. Ela simplesmente não estava disponível o tempo todo. Isso fazia com que cada momento de presença tivesse peso. Cada encontro fosse sentido como escolha, não como obrigação. E só se sente falta daquilo que foi escolha. O que está sempre disponível vira pano de fundo emocional.
Outro ponto essencial é entender que excesso de disponibilidade comunica medo de perder. Mesmo quando não é consciente, o homem sente isso em nível instintivo, quando percebe que a mulher está sempre ali, sempre pronta, sempre aberta, algo dentro dele relaxa demais. Não no bom sentido, relaxa no sentido de não precisar mais se mover. Cleópatra nunca comunicava medo de perder. Ela comunicava integridade interna, e integridade interna gera atração silenciosa. Essa parte ensina algo que muda completamente a dinâmica emocional. Fazer ele sentir sua falta não exige desaparecer. Exige parar de estar disponível demais. Exige permitir que o outro experimente a ausência de acesso imediato, não como punição, mas como consequência natural de uma vida que não gira ao redor dele. Quando você faz isso, o homem começa a sentir algo estranho. Não é rejeição. É a percepção de que, para estar perto, ele precisa escolher, investir, se mover. E quando ele se move, a falta começa a se instalar. Na próxima parte, você vai entender como o silêncio feminino bem aplicado desloca o centro emocional para o homem e por que Cleópatra sabia exatamente quando falar e quando não falar. Essa é uma das estratégias mais incompreendidas e mais poderosas de toda a sedução feminina silenciosa. Existe um tipo de silêncio que afasta e outro que aproxima de forma quase magnética. A maioria das mulheres conhece apenas o primeiro e, por medo, evita o segundo. Cleópatra dominava exatamente esse silêncio que não pune, não ameaça e não cria joguinho, mas reorganiza completamente o campo emocional. O silêncio feminino eficaz não é ausência fria, é presença contida. É quando a mulher não reage imediatamente, não explica o que sente, não tenta consertar o que ainda está em movimento. Esse silêncio cria um efeito profundo. Ele desloca o centro emocional para o homem. De repente, é ele quem começa a sentir, pensar, revisar e buscar. O erro mais comum é usar o silêncio como arma. Sumir para provocar, calar para punir, desaparecer para gerar ciúme. Isso cria resistência e quebra confiança. Cleópatra nunca usava o silêncio assim. O silêncio dela vinha da ausência de ansiedade. Ela não precisava responder tudo, não precisava comentar tudo, não precisava preencher cada espaço. Quando algo ficava em aberto, ela permitia que ficasse. Esse gesto simples cria um fenômeno psicológico poderoso. O homem começa a ocupar o espaço que a mulher deixou de ocupar emocionalmente. Ele pensa, ele imagina, ele tenta entender. E esse movimento interno é a raiz da falta. O cérebro masculino responde mal à pressão emocional e muito bem à autonomia silenciosa. Quando a mulher reage rápido demais, explica demais, pergunta demais, ela mantém o centro emocional em si. Ela conduz o processo. O homem acompanha. Quando a mulher silencia com estabilidade, o centro se desloca. O homem passa a conduzir internamente. Ele começa a perguntar para si mesmo o que aquela mulher sente, o que ela pensa, o que ainda está em jogo. Cleópatra compreendia que quem faz perguntas internas cria vínculo. Quem apenas recebe respostas prontas relaxa. Um exemplo ajuda a visualizar isso com clareza. Um homem se afasta levemente, não some, não rejeita, apenas desacelera. A reação comum é tentar entender. Está tudo bem? Fiz algo errado? O que está acontecendo? Essa tentativa parece madura, mas comunica insegurança e retira do homem a necessidade de processar o próprio movimento. Cleópatra faria o oposto. Ela perceberia a mudança e não reagiria imediatamente. Manteria o próprio ritmo, a própria estabilidade. Não cobraria, não explicaria, não pediria clareza. Esse silêncio não cria conflito, cria reflexão.
O homem, sem ser pressionado, começa a se perguntar por que se afastou, o que sente, o que pode perder. A falta nasce aí. Silêncio feminino não é ausência de comunicação, é escolha de momento. Cleópatra falava quando havia algo a ser dito que elevava o vínculo, não quando o impulso era aliviar a ansiedade. Ela entendia que falar para aliviar desconforto próprio quase sempre cria desconforto no outro. Ao contrário, o silêncio que nasce da autossuficiência emocional cria conforto e curiosidade ao mesmo tempo. O homem sente que a mulher está bem, inteira, centrada. Isso gera respeito. E respeito é um dos pilares da falta. Outro aspecto essencial é que o silêncio preserva o mistério funcional. Não o mistério artificial, mas aquele espaço saudável onde nem tudo é entregue, explicado ou resolvido. Quando a mulher comenta cada sentimento, cada pensamento, cada dúvida, ela esgota o campo emocional. Não sobra nada para ser explorado. Cleópatra nunca se esgotava emocionalmente na comunicação. Ela deixava algo guardado, não como estratégia consciente, mas como consequência natural de quem não precisa se provar nem se justificar. Esse espaço guardado é o que o homem sente falta quando ela não está. O silêncio também protege a mulher de se desvalorizar. Muitas vezes, ao tentar manter conexão, a mulher fala demais e depois se arrepende. Sente que se expôs, que entregou mais do que devia. O silêncio, bem aplicado, evita isso. Ele permite observar antes de agir, sentir antes de falar, escolher antes de se mover. Cleópatra sempre observava primeiro, e quem observa mantém poder interno. Quem reage perde. Esta parte ensina algo fundamental. Fazer ele sentir sua falta não exige palavras certas, mas pausas certas. Não exige discursos, mas contenção. Quando você aprende a sustentar o silêncio sem ansiedade, algo muda imediatamente. O homem passa a sentir que a conexão não está totalmente sob controle dele. Não porque você se afastou, mas porque você não se explicou. E onde não há explicação completa, há espaço para pensamento. Onde há pensamento, nasce a falta. Na próxima parte, você vai entender por que tentar consertar o distanciamento masculino destrói completamente o apego à informação, e como Cleópatra usava o recuo natural para restaurar valor sem conflito, sem conversa difícil e sem desgaste emocional. Existe um impulso quase automático que surge quando um homem começa a se afastar emocionalmente. A mulher sente a mudança e tenta resolver. Pergunta o que aconteceu, propõe conversa, busca alinhamento, oferece compreensão. Tudo isso parece maduro, calmo, adulto. Mas Cleópatra sabia que esse impulso, quando vem cedo demais, não repara nada. Ele rompe o processo de apego à informação, porque o distanciamento masculino raramente é rejeição. Na maioria das vezes, é processamento interno. E quando esse processamento é interrompido por tentativa de conserto, o vínculo perde profundidade. O erro não está em conversar. O erro está em conversar para aliviar a ansiedade. Quando a mulher chama o homem para resolver algo que ainda não se manifestou claramente, ela desloca o centro emocional para si. Ela assume o papel de mantenedora do vínculo. O homem passa a reagir, não a sentir. Cleópatra nunca fazia isso. Ela entendia que o apego masculino precisa de espaço para se formar sozinho. Não pode ser conduzido, organizado ou pressionado. Quando ele se retrai. É importante compreender a diferença entre afastamento e desinteresse. O afastamento costuma ser silencioso, gradual, ambíguo. O desinteresse é claro, consistente, definitivo. A maioria das mulheres reage ao afastamento como se fosse desinteresse, e ao fazer isso, transforma uma pausa natural em peso emocional. Cleópatra observava antes de agir. Ela não se antecipava.
Ela não interpretava demais. Ela permitia que o movimento do homem se revelasse por si. Esse tempo de observação é o que preserva o apego. Quando a mulher tenta consertar, ela envia uma mensagem invisível. Algo está errado e precisa ser resolvido agora. Mesmo que o tom seja calmo, o efeito é pressão. O homem sente que precisa responder, explicar, justificar. E quando o vínculo entra nesse campo, ele deixa de ser desejo e vira obrigação emocional. Cleópatra jamais transformava conexão em obrigação. Ela mantinha leveza estrutural. Se algo se deslocava, ela não corria atrás para reposicionar. Ela permanecia estável. Um exemplo comum ilustra isso com clareza. Um homem reduz mensagens por alguns dias. A mulher sente desconforto e propõe conversa. Ele diz que está tudo bem, mas se sente pressionado. A partir daí, o vínculo nunca mais volta ao ponto anterior. Não porque ele deixou de gostar, mas porque o espaço interno necessário para sentir falta foi invadido. Cleópatra, na mesma situação, não chamaria para conversar. Ela manteria cordialidade, ritmo próprio e foco interno. O homem, sem pressão, teria espaço para sentir a ausência emocional e, muitas vezes, retornar por conta própria. Outro ponto essencial é que tentar consertar comunica medo de perder, mesmo quando não é consciente. O homem sente isso. E o medo nunca gera apego, ele gera cautela ou afastamento. Cleópatra nunca comunicava medo, ela comunicava autossuficiência emocional. Não porque não se importava, mas porque não se desorganizava para manter alguém perto. Essa postura cria algo raro, segurança sem controle. O homem sente que pode se aproximar sem ser capturado. E isso o aproxima ainda mais. O recuo natural é o oposto do conserto. Recuar não é sumir, não é ignorar, não é punir. É simplesmente deixar de se mover além do que foi oferecido. Se o homem desacelera, a mulher não acelera para compensar. Ela acompanha o próprio ritmo. Isso restaura equilíbrio sem palavra alguma. O homem sente a mudança e começa a se perguntar. Não se sente acusado, apenas provocado internamente. Cleópatra dominava esse recuo, porque ele não exigia esforço. Era consequência de uma identidade sólida. Essa parte ensina algo fundamental. O apego não se conserta com conversa quando ainda está nascendo. Ele se perde com conversa precoce. O que o fortalece é espaço, tempo e ausência de pressão. Quando você aprende a não consertar, algo curioso acontece. Muitas vezes, nada precisava ser consertado. O distanciamento era apenas uma pausa. E quando a pausa é respeitada, ela vira falta. Quando é invadida, vira fuga. Na próxima parte, você vai entender como Cleópatra usava encontros curtos e encerramentos no auge para criar memória emocional duradoura. E por que sair antes do ponto de saturação faz ele sentir sua falta mesmo quando tudo parece perfeito. Essa é uma das estratégias mais sutis e mais poderosas de toda a sedução feminina silenciosa. Existe um erro silencioso que parece lógico, mas destrói completamente a memória emocional que faz um homem sentir falta. Esse erro é permanecer tempo demais, alongar conversas até esgotar, estender encontros até perder intensidade, insistir quando o momento já entregou tudo o que tinha para entregar. A maioria das mulheres acredita que quanto mais tempo juntas, mais conexão se cria. Cleópatra entendia o oposto. A conexão não se aprofunda pela duração, mas pela forma como termina. O cérebro masculino não guarda presença contínua como falta. Ele guarda picos emocionais interrompidos. A mente humana não sente falta do que foi totalmente consumido. Ela sente falta do que foi interrompido no ponto certo.
Quando um encontro termina no auge, quando a conversa é encerrada antes da saturação, quando a experiência deixa algo não dito, não vivido, não concluído, o cérebro continua o processo sozinho. Ele revisita, repete, reconstrói. E é exatamente isso que gera falta. Cleópatra nunca se esgotava emocionalmente diante de um homem. Ela saía enquanto ainda havia energia no ar. Não por estratégia fria, mas por domínio de ritmo. O erro comum é confundir disponibilidade com entrega total. Muitas mulheres permanecem além do ponto ideal por medo de parecerem desinteressadas ou difíceis. Elas ficam mais um pouco, falam mais um pouco, entregam mais um pouco. Mas esse mais um pouco quase sempre custa caro. Ele transforma um momento intenso em algo previsível. O homem sai satisfeito, mas não inquieto. E sem inquietação, não existe falta. Cleópatra preferia deixar o homem satisfeito e inquieto ao mesmo tempo. Essa combinação é rara e poderosa. Encerrar no auge não significa ser abrupta ou fria. Significa reconhecer o ponto máximo da experiência e respeitá-lo. Quando a conversa está boa, Cleópatra não tentava torná-la perfeita. Ela a deixava incompleta. Quando o encontro estava envolvente, ela não buscava prolongar indefinidamente. Ela encerrava com naturalidade. Esse gesto simples cria um efeito psicológico profundo. O homem sai com a sensação de que queria mais. Não mais tempo, mas mais acesso. E quando ele quer mais acesso, a falta começa a se formar. Outro aspecto essencial é entender que a memória emocional não registra quantidade, registra intensidade. Um encontro curto, intenso e bem encerrado marca mais do que horas de presença contínua. Cleópatra sabia disso intuitivamente. Ela não precisava de longas explicações, nem de convivência excessiva. Ela criava momentos densos e os encerrava com elegância. O homem não sentia que ela foi embora. Sentia que algo ficou faltando. E essa sensação é exatamente o que o faz pensar nela quando ela não está. Muitas mulheres têm dificuldade com isso porque associam saída antecipada à rejeição ou joguinho. Mas Cleópatra não saía para provocar. Ela saía porque sabia que não precisava se esgotar para ser desejada. Sua vida continuava. Sua energia não estava toda ali. Isso comunicava algo poderoso. A presença dela era uma escolha, não uma entrega total. E o cérebro masculino responde profundamente a isso. Ele sente que precisa acompanhar para não perder o ritmo. Não por medo, mas por atração. Imagine duas situações. Em uma, o encontro se estende até a exaustão. A conversa começa ótima, depois cai, depois vira rotina. O homem sai confortável, mas emocionalmente cheio. Na outra, o encontro termina no ponto mais envolvente. O homem sai sorrindo, mas com a sensação de que algo foi interrompido cedo demais. Qual dessas duas situações gera mais pensamentos posteriores? Qual delas faz o homem revisitar mentalmente a mulher nos dias seguintes? Cleópatra sempre escolhia a segunda. Essa parte ensina algo crucial. Fazer ele sentir sua falta não depende de desaparecer depois. Depende de saber sair antes que o momento perca força, antes que a presença vire hábito, antes que a energia se estabilize demais. Quando você aprende a reconhecer o auge e respeitá-lo, você cria algo raro, encontros que ecoam. E tudo o que ecoa gera ausência quando não está presente. Na próxima parte, você vai entender como Cleópatra usava a ausência calculada sem nunca parecer distante, fria ou desinteressada. E por que a diferença entre ausência poderosa e sumiço destrutivo está na postura interna, não na quantidade de contato. Existe uma linha invisível que separa a ausência, que cria falta, da ausência que encerra tudo.
A maioria das mulheres cruza essa linha, sem perceber, acreditando que desaparecer vai gerar desejo. Mas Cleópatra sabia que a ausência só funciona quando nasce de uma postura interna sólida, não de uma tentativa externa de provocar reação. Sumiço é quebra. Ausência poderosa é continuidade silenciosa. Um homem não sente falta quando perde contato. Ele sente falta quando perde acesso emocional a algo que ainda está vivo dentro dele. O sumiço acontece quando a mulher retira a presença sem deixar rastro emocional. Não há memória ativa, não há tensão, não há narrativa aberta. Apenas um vazio seco que o cérebro masculino interpreta como fim. A ausência poderosa, ao contrário, mantém o campo emocional aquecido. O homem sente que a mulher não está ali, mas sente também que ela continua inteira, viva, em movimento. Cleópatra nunca desaparecia tentando ser lembrada. Ela simplesmente seguia existindo fora do alcance imediato. E isso é profundamente diferente. A ausência poderosa nasce quando a mulher não usa o afastamento como mensagem. Ela não some para ensinar, não some para punir, não some para testar. Ela se afasta porque não precisa estar sempre ali. Sua vida não entra em pausa, seu ritmo continua. Esse detalhe muda tudo. O homem não sente rejeição. Ele sente deslocamento. Ele percebe que algo que estava disponível agora exige iniciativa. E quando algo exige iniciativa, o valor sobe automaticamente. Um erro comum é acreditar que ausência significa cortar contato abruptamente. Isso quase sempre comunica instabilidade ou joguinho. Cleópatra jamais cortava contato de forma teatral. Ela apenas não estava sempre acessível. Não respondia por ansiedade, não aparecia por obrigação, não mantinha presença artificial. Essa ausência era natural, orgânica, coerente com quem ela era. E coerência é o que faz a ausência ser sentida como falta, não como abandono. O cérebro masculino reage mal a sumiços estratégicos e muito bem a distâncias naturais. Quando ele sente que a mulher sumiu para provocar, algo dentro dele se fecha. Ele se protege. Quando ele sente que a mulher simplesmente não está ali porque está vivendo, algo se abre. Ele se pergunta onde ela está, o que está fazendo, por que não sente necessidade de estar ali o tempo todo. Essa curiosidade é o início da falta. Cleópatra entendia que a ausência não precisava ser explicada para ser sentida. Outro ponto essencial é que a ausência poderosa nunca vem acompanhada de justificativa excessiva. A mulher não diz, estive ocupada com culpa. Não pede desculpa por não estar, não tenta compensar depois. Ela simplesmente retorna com a mesma tranquilidade com que saiu. Esse retorno sem explicação reforça a percepção de valor. O homem sente que a presença dela é escolha, não resposta a cobrança. E quando a presença é escolha, a ausência pesa muito mais. Imagine uma mulher que some por dias e depois retorna cheia de explicações, justificativas e energia excessiva. Isso não cria falta, cria confusão. Agora imagine uma mulher que se ausenta naturalmente, retorna tranquila, presente, sem excesso de fala. O homem sente algo diferente. Não sente que foi ignorado, sente que esteve fora de um espaço que continua existindo. Cleópatra sempre fazia o segundo. Sua ausência nunca era ruptura, era continuidade fora do campo de visão. Essa parte ensina algo crucial. Fazer ele sentir sua falta não é sobre desaparecer do mapa. É sobre não se tornar centro disponível o tempo todo. É sobre permitir que o homem experimente o espaço, sem você, sem sentir que perdeu tudo. Quando a ausência é poderosa, ela não fecha a porta. Ela deixa a porta entreaberta. E portas entreabertas fazem a mente retornar. Na próxima parte, você vai entender como Cleópatra criava apego sem nunca pedir
exclusividade, sem definir rótulos e sem apressar o vínculo. E por que o homem se prende mais quando sente que escolheu ficar, não quando foi conduzido a isso? Existe um ponto decisivo em toda a dinâmica emocional, onde o apego nasce ou morre em silêncio. Esse ponto é a sensação de escolha. O homem se apega quando sente que está ali porque decidiu, não porque foi levado, convencido ou empurrado por conversas, acordos ou rótulos. Cleópatra compreendia isso de forma absoluta. Ela nunca apressava definições, nunca pedia garantias e nunca buscava exclusividade como prova de valor. Ela criava um campo onde o homem sentia liberdade suficiente para escolher. E é exatamente essa liberdade que paradoxalmente gera apego profundo. Quando a mulher tenta definir cedo demais, alinhar expectativas, nomear o vínculo ou buscar confirmação constante, ela acredita estar construindo segurança. Mas o efeito psicológico costuma ser o oposto. O homem começa a sentir que está sendo conduzido para um lugar emocional antes de estar pronto. Mesmo que ele goste, algo dentro dele resiste. Não por medo de compromisso, mas por perda da sensação de autonomia. Cleópatra jamais tirava do homem a sensação de escolha. Ela entendia que o apego masculino precisa nascer do eu quero, não do eu preciso responder. Um erro comum é pensar que, se não houver definição, não há profundidade. Cleópatra provava o contrário. Ela criava profundidade sem rótulos, vínculos sem pressão, proximidade sem contrato emocional. Isso mantinha o homem em estado ativo. Ele não estava apenas presente, ele estava escolhendo estar. E quando o homem sente que escolhe, ele investe mais, pensa mais, retorna mais. A falta nasce exatamente desse investimento voluntário. A mente masculina reage mal à sensação de captura emocional. Quando percebe que a mulher espera algo específico, que existe um roteiro implícito, que há uma direção definida cedo demais, ele começa a se proteger, mesmo sem perceber. Cleópatra não oferecia roteiro. Ela oferecia experiência. O homem vivia, sentia, se envolvia. E só depois, se quisesse, dava nome. Esse tempo é crucial, porque o nome dado depois da experiência tem peso. O nome dado antes da experiência cria resistência. Outro ponto essencial é que Cleópatra nunca pedia exclusividade para se sentir segura. Ela se sentia segura por estar inteira. Isso mudava completamente o jogo. O homem não sentia que precisava escolher entre perder ou ficar. Ele sentia que precisava decidir se queria acompanhar. Essa diferença é tudo. Quando a escolha é livre, o apego é real. Quando é pressionada, vira obrigação. E ninguém sente falta do que virou obrigação. Imagine duas mulheres. Uma pergunta cedo: o que somos? Para onde isso vai? Você quer algo sério? A outra vive a conexão sem apressar, observa ações, mantém ritmo, não se antecipa. Qual dessas duas deixa o homem mais ativo emocionalmente? Qual delas faz o homem pensar, revisitar, decidir por conta própria? Cleópatra sempre foi a segunda. Não porque ignorava o futuro, mas porque confiava no processo. E confiança no processo é uma forma avançada de poder feminino. Essa parte ensina algo fundamental. Fazer ele sentir sua falta exige que você devolva ao homem a responsabilidade emocional da escolha. Quando você não pede, não pressiona, não define cedo, algo acontece. Ele começa a se perguntar se está fazendo o suficiente, se quer mais, se vai perder acesso. E quando essas perguntas surgem, o apego já começou. Não porque você exigiu, mas porque você permitiu. Na próxima e última parte, você vai entender como integrar todas essas estratégias sem parecer técnica, sem esforço visível e sem perder a própria identidade, e por que Cleópatra nunca aplicava nada conscientemente.
Ela apenas ocupava uma posição que tornava a falta inevitável. Existe um erro silencioso que destrói todas as estratégias anteriores quando a mulher chega até aqui. Tentar aplicar conscientemente tudo o que aprendeu. Cleópatra nunca usava técnicas. Ela não pensava em etapas, não calculava reações, não ajustava comportamento para provocar efeitos. O poder dela vinha de uma posição interna tão sólida que o efeito no outro era inevitável. Esta última parte não é sobre adicionar algo, é sobre retirar o excesso, porque fazer ele sentir sua falta não exige esforço visível, exige coerência interna absoluta. Quando uma mulher tenta executar sedução, algo se quebra. Surge rigidez, ansiedade, vigilância constante sobre o comportamento dele. Isso é percebido imediatamente. O homem sente quando está sendo observado demais, analisado demais, conduzido demais. Cleópatra nunca observava para controlar. Ela observava para permanecer centrada, e essa diferença muda tudo. O centro emocional nunca saía dela. Por isso, tudo ao redor se reorganizava naturalmente. A integração real acontece quando você entende que nenhuma das partes anteriores funciona isoladamente. Ritmo sem silêncio vira ansiedade. Silêncio sem presença vira afastamento. Ausência sem coerência vira sumiço. Liberdade sem identidade vira confusão. Cleópatra integrava tudo porque não se deslocava internamente para manter alguém perto. Ela não acelerava para segurar, não desacelerava para punir, não explicava para aliviar medo. Ela simplesmente permanecia inteira. E a inteireza é o maior gatilho de falta que existe. O homem sente falta quando percebe que você não está emocionalmente esperando. Não esperando mensagem, definição, reação, confirmação. Esperar desloca poder. Cleópatra não esperava. Ela vivia. E quando o homem se afastava, ela não tentava interpretar. Quando ele se aproximava, ela não se entregava além do ritmo. Quando havia silêncio, ela não preenchia. Quando havia intensidade, ela não esgotava. Essa constância interna, paradoxalmente, criava variação externa suficiente para manter o vínculo vivo. Outro ponto crucial é que Cleópatra nunca precisava se afastar para ser sentida. Muitas mulheres acreditam que a falta nasce depois que desaparecem, mas quando a posição interna é correta, a falta começa mesmo com presença. O homem sente algo diferente ao lado dela, sente que não a possui emocionalmente, sente que não a decifrou completamente, sente que precisa escolher, investir, acompanhar. E quando ela não está, esse sentimento se intensifica. Não porque ela foi embora, mas porque algo nela continua inacessível. A integração final também exige abandonar a ideia de resultado imediato. Cleópatra não media sucesso por mensagens, declarações ou intensidade repentina. Ela media por algo mais sutil, mudança de postura masculina. O homem começa a retornar sem ser chamado, começa a investir sem ser pedido, começa a pensar sem ser provocado, começa a sentir sem ser conduzido. Esses sinais não fazem barulho, mas indicam que a falta já está instalada. E quando ela se instala, não precisa ser reforçada. Muitas mulheres falham aqui porque querem ver prova, querem confirmação, querem resposta clara. Mas a confirmação mata o processo. Cleópatra confiava no efeito porque confiava na própria posição. Ela não precisava verificar se funcionou. Ela percebia pelo comportamento espontâneo. Essa confiança é o fechamento de todo o arco. Quando você confia, não ajusta. Quando não ajusta, não interfere. Quando não interfere, o outro sente. E quando ele sente sozinho, a falta é real. Esta última parte ensina algo definitivo. Fazer ele sentir sua falta não é algo que você faz para ele. É algo que acontece nele,
quando você para de se deslocar de si mesma, quando você não corre, não explica, não insiste, não conserta, não se esgota, quando você ocupa espaço com naturalidade, quando sua presença é escolha, não resposta, quando sua ausência é consequência, não mensagem. Cleópatra não fazia falta porque sabia como provocar. Ela fazia falta porque não precisava provar nada. Se você chegou até aqui e entendeu isso, algo já mudou. Não no comportamento dele, mas na sua posição interna. E é exatamente aí que começa a sedução feminina real. Não quando você tenta ser lembrada, mas quando você se torna impossível de esquecer sem fazer absolutamente nada além de ser inteira. Se todo o que escuchaste hasta aqui hizo sentido para ti, no porque te dio una técnica, sino porque te devolvió calma, claridad y centro interno. Entonces este canal es para ti. Aquí no hablamos para mujeres que quieren correr detrás de alguien, sino para mujeres que entienden que la verdadera seducción nace de la posición, no del esfuerzo. Si este video te ayudó a mirar tus relaciones con más lucidez y menos ansiedad, ayúdanos a seguir construyendo este espacio. Suscríbete al canal y deja tu like en el video. Eso le muestra a YouTube que este contenido merece llegar a más mujeres que no quieren implorar, explicar ni competir. Nos vemos en el próximo video.